Ele deixou alguns materiais gravados antes de ir para o exército. Então, quando ele fez o filme King Creole, foi o último da sua fase civil, e aí ele embarca para o exército lá nos Estados Unidos, serviu um pouquinho lá, de lá ele foi para a Alemanha. E aí acontece o que aconteceu, todo mundo sabe que a mãe dele morre nesse período, tal, mas ele deixou alguns materiais. O Coronel Parker, é claro, se aproveitou desses materiais para poder mantê-lo no mercado fonográfico, nesse período de servir o exército que ele serviu. Então aqui nós temos, chama-se 50,000 Elvis Fans Can't Be Wrong. É o Gold Records volume 2, que é esse aqui. Depois nós vamos falar sobre o Gold Records. Esse aqui é o Gold Records. Depois nós chamamos de Golden Records volume 1 e 2. Esse aqui é o volume 2, onde nesse disco é chamado de BBL 85. Ele é também gravado no som ortofônico pela RCA Victor. Ok? Nesse disco nós temos Full Such As I Need Your Love Tonight, Wear My Ring Around Your Neck, Don't You Think It's Time, A Bag of You, A Big Hunk of Love, Don't, My Wish Came True, One Night I Got Strung. Então esse disco ele foi gravado entre 1957 e 1958, essas músicas, tá? Então é um material entre 57 e 58. Don't é de 57, I Need Your Love Tonight é de 58, foi lançado em 59. My Wish Come True de 59 também. A Big Hunk of Love de 59. I Feel Such As I de 59 também. O restante é de 58 e 57, tá? A Bag of You também é de 57. São lançados na época que ele estava no exército. Na capa desse disco ele aparece com a famosa Gold Suite, ou Gold Lame Suite, que é uma roupa de ouro, né? Um tecido dourado. É um terno dourado, primeira roupa extravagante que Elvis aparece na vida, que ele usou pouco e não gostava muito, que é uma roupa meio desconfortável de se utilizar. Está em Graceland exposta para todos. Esse disco teve uma sessão de gravação bastante complicada, porque foi uma época que ele gravou coisas muito rápidas, porque ele precisava deixar material suficiente para poder lançar suas coletâneas. Então, engraçado que nós estávamos falando lá no primeiro vídeo, nós falamos nessa série sobre o BKL 60, que é aquele disco com a capa vermelha que nós falamos lá no outro vídeo anterior, né, uns 2, 3 vídeos para trás. Que foi uma primeira coletânea brasileira. Então, assim, até então Elvis não tinha lançado uma coletânea americana. Engraçado que o Brasil foi pioneiro em lançar uma coletânea do cara aqui. Essa coletânea não foi para lá. Então, pode-se dizer que essa daqui é uma das primeiras coletâneas que foram lançadas. Então, assim, tinham músicas que já tinham sido lançadas em compact disc, aquele que tem uma música de um lado e outra do outro, e não tinham sido lançadas em LP. Outras já tinham sido lançadas, como por exemplo Don't You Think It's Time, que foi no King Creole. Don't também já tinha sido lançado. One Night também. Então, vocês precisam ver que é um período complicado de transição para ele, porque ele já tinha lançado o Golden Records volume 1, que veio com músicas dos anos 50, uma primeira coletânea, que quando ele já foi pro exército, já lançaram de cara, vendeu pra caramba. Essa aqui também vendeu muito. Essa aqui vendeu, ele foi pra Inglaterra, ele foi 31º lugar na Inglaterra, então nós estamos vendo aqui, ó. Foi 31º lugar na Inglaterra, na Billboard, em 59. Não, perdão pessoal, desculpa, foi 4º lugar na Inglaterra, na NME, em 1960. E 31º lugar nos Estados Unidos, na Billboard, 59. Então assim, nessa época, o Elvis ficou meio complicado. Então quem dizer que o Elvis estava na crista da onda, não é verdade, porque na realidade, na época que o Elvis saiu para o exército, muitos outros já se aproveitaram, como por exemplo Jerry Lee Lewis, que já logo depois perdeu o sucesso por ter casado com a prima bem novinha, né? Mas isso aí é uma história que a gente conta no meio do caminho aqui para vocês também. Johnny Cash vem se aproveitando também disso. Aí vem o Buddy Holly, mas ele morre nesse meio do caminho, naquele acidente aéreo com o Rich Valens. Também já perdemos e o Big Bopper, né? Perdemos um pessoal do rock.
Mas muitos outros se aproveitam. Então vem o Pat Boone, Neil Sedaka, aí começa o rock a virar valsa. Então nessa época aí, entre 58 e 61, o rock começa a virar valsa. Então nós chamamos esse um período pré-Beatles, porque os Beatles na Inglaterra já estavam começando a se desenvolver. Então esse é um período pré-Beatles. O Elvis ele reina mais ou menos neste período, fica não tão grande como ele era, ok? É um disco que vem de músicas do filme King Creole, e depois aparecem algumas músicas iguais no Elvis is Back, que tem a contracapa do disco, certo? Que aparece no Elvis is Back de 1960, quando o Elvis volta do exército e lança o que ele fala que ele queria cantar uma ópera, que era a gente fazer ópera, e ele canta It's Now or Never, que é o Sole Mio em italiano. Isso já é uma outra história, a gente vai contar num outro vídeo falando sobre o disco Elvis is Back. Ok? Muito obrigado, pessoal. Deixa seu like, deixa aí a sua inscrição, ativa o sininho para que você possa ver nossos vídeos. Até mais.